Graça e paz, amados. O avivamento que o Brasil precisa. Abacuque capítulo 3, lemos assim: Eu ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Essa é a oração que todos nós deveríamos estar fazendo agora. Nós vivemos num país onde as pessoas se dizem cristãs. Cerca de 90% da população se diz cristã. Então deveria ser um lugar maravilhoso para se viver. Deveria haver um lugar onde o amor cristão pautasse o comportamento das pessoas. Então não haveria violência, mas a violência, muita violência. O índice de violência contra mulheres, contra crianças, violência no trânsito, violência em assaltos, muita violência no Brasil. Então parece que as pessoas não estão praticando esse amor cristão. Esses 90% de cristãos não estão vivendo esse amor de verdade. Deveria ser um país onde houvesse exemplo de honestidade. Que o mundo todo soubesse que o Brasil é um país de cristãos. Mas o que acontece é corrupção, muita corrupção. E aí as manchetes mundiais fazem vergonha para a gente. E o Brasil chega a ser chamado de paraíso dos corruptos. É triste isso. É por essa razão que nós precisamos clamar a Deus por um avivamento, que esses 90% de cristãos que se dizem cristãos se tornem cristãos verdadeiros. Cristãos que vivam a prática, vivam a realidade do Evangelho, pratiquem os ensinos de Jesus. Como aconteceu, por exemplo, com o rei Josias. Lá no Velho Testamento, em 2 Reis, capítulo 22, 23, nós temos a experiência do rei Josias. O avô dele, Manassés, o pai dele, Amon, foram reis muito ruins, mas ele não era como eles. Ele mandou então que se reformasse o templo. Quando Ilquias começou, o sumo sacerdote começou a fazer a reforma do templo, descobriu lá o livro da lei e trouxe e leu para ele. E Josias entrou em pânico, preocupado, rasgou as suas vestes. Nós não estamos praticando o que está nesse livro. Então mandou que eles fossem consultar a Deus sobre isso. Quando falaram com a profetisa Hulda, ela disse: Deus vai castigar essa nação, Deus vai castigar esse povo. E Josias então mandou chamar o povo de Judá, de Jerusalém, juntou para que eles todos ouvissem a leitura do livro da lei, para reconhecer o seu pecado, para que eles se voltassem para Deus. O rei Josias mandou restaurar a festa da Páscoa, mandou destruir os altares que eles tinham construído para Baal nos montes, e Josias queria que o povo se voltasse para Deus. Ele estava promovendo um verdadeiro avivamento espiritual no povo, depois que descobriram o livro da lei. Talvez seja tempo de nós também redescobrirmos a Bíblia na nossa casa. O tempo que estamos em casa e com internet, estamos em casa com televisão, que tal se nós voltarmos os nossos olhos para a Bíblia? Meu irmão, meu amigo, é um tempo de redescobrir a palavra de Deus. Em muitas casas, o livro de Deus está perdido, esquecido num canto, às vezes como um enfeite numa estante, às vezes para ser usado quando você vai à igreja, mas pouco usado para uma leitura devocional. Redescubra a sua Bíblia. Deus pode começar a fazer um avivamento na sua família quando você começar a ler a Bíblia com eles. Encontramos na Bíblia uma outra experiência muito interessante de Isaías. Isaías capítulo 6 diz assim: No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Isaías entrou no templo e teve uma visão de Deus. Ele ficou apavorado, porque naquela hora que ele viu Deus, ele tomou consciência do seu pecado. Disse: ai de mim, eu vou perecendo, eu vou morrer, porque os meus olhos viram o Senhor. Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Um anjo voltou-se para ele com uma brasa viva do altar e tocou os lábios, e Isaías foi purificado. Aí então ele ouviu a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então ele disse: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O Isaías que entrou no templo, que viu o Senhor, estava sentindo que ia morrer por causa do seu pecado. E qual era o pecado de Isaías? Ele tinha lábios impuros. Quando Deus quer fazer um avivamento no nosso meio, Ele precisa purificar os nossos lábios. Quantas vezes os nossos lábios se abrem para falar mal de um irmão, mal de um amigo? Quantas vezes nossos lábios se abrem para falar maldades, para falar coisas das quais não temos certeza, julgamentos? Quantas vezes nossos lábios são para ferir as pessoas e não bendizer a Deus? Pode uma mesma fonte ou água pura e água ruim? Nós precisamos pensar seriamente nisso. Deus quer purificar os nossos lábios para que nós falemos coisas boas. O apóstolo Paulo disse assim: devemos falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa para promover a edificação dos que a ouvem.
O Senhor Deus precisa promover um avivamento no nosso meio. Nós devemos clamar a Deus por isso. Até o presidente da República conclamou o Brasil a um dia de jejum. Precisaria o presidente da República nos chamar para um jejum, para a oração? Deveria partir de nós, do povo cristão, do nosso coração, um desejo sincero de buscar Deus e clamar a Deus. Deus quer fazer um grande avivamento em nosso meio, mas Ele vai começar em cada um de nós. Não espere que Ele venha de cima para baixo, não espere que seja um grande movimento, mas espere que Ele comece dentro do seu coração, quando purificar os seus lábios, quando redescobrir a Bíblia, quando buscar o Senhor no seu lar. Então você está em isolamento social na sua casa? Esse pode ser o tempo preparado por Deus para você começar a experimentar o avivamento do Senhor e depois contagiar a sua família, contagiar a sua igreja e todos mais. Comece hoje a clamar ao Senhor. Senhor, aviva a tua obra no meu coração. Comece em mim. Eu quero purificar os meus lábios. Eu quero estudar a tua Bíblia. Eu quero te tirar do meu meio, do meu ambiente, as coisas que são pecado. Eu quero, Senhor, que comece em mim o avivamento espiritual. Que tal se nós fizermos uma oração agora? Eu aqui, você aí, pedindo a Deus que trabalhe a nossa vida, que mostre para nós por onde deve começar esse grande avivamento espiritual que pode alcançar todo o Brasil. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Deus quer usar minha vida, Senhor. Deus quer trabalhar o meu coração, que comece em mim o avivamento, que esse avivamento que comece em mim alcance outras pessoas e abençoe toda a nação. Eu me apresento a Ti dizendo: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou com sinceridade, Deus pode fazer uma grande obra começando em você. Creia que Deus pode trabalhar a sua vida para abençoar outras pessoas. Deus te abençoe, meu irmão, meu amigo. Receba o nosso abraço virtual. Aviva-nos, Senhor, dá-nos teu poder de santidade, fé e amor. Reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, eis nossa acende o fogo divinal em cada coração. Desperta-nos, Senhor, faze-nos fruir as ricas bênçãos divinas, primícias do porvir. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição. Acende o fogo divinal em cada coração. Renova-nos, Senhor, inspira mais fervor, azeita-nos a compaixão, o pó do pecado.